Vamos fazer uma análise no testemunho desse ancião de Guarulhos com respeito àquela família cuja filha estava endemoniada. Era obrigação dele, evidentemente, de ir lá e socorrer esse irmão e sua família que estavam enfrentando tais problemas. Mas o mesmo não fez. Pelo contrário, transferiu a culpa, transferiu a responsabilidade. E se você quer saber mais, ele deve ter, nas suas conversas particulares, com aqueles que o interrogaram a respeito do problema daquela família de irmãos, ele deve ter dito: olha, esqueça isso é gente pecadora, isso aí é gente, vai ver que adulterou, é gente do pecado mesmo, entendeu? Esqueça esse povo aí, entendeu? Então o que ele deve ter feito, muitas vezes, para se explicar, é transferir a culpa, transferir a responsabilidade que era dele. Ele fugiu da sua responsabilidade. Ora, não foi exatamente isso o que o Senhor nos fez saber na sua palavra? Veja bem, o Senhor Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, aquele que não é pastor, vê vir o lobo e foge. E o lobo vem e arrebata as ovelhas e as dispersa. E ele faz assim porque ele não é o pastor. As ovelhas não são deles. Ora, veja bem, eu devo reconhecer aqui uma coisa que os anciãos estão falando com verdade. Eles dizem que não são pastores. E é verdade mesmo, porque eles não pastoreiam o rebanho que lhes foi confiado. Quando aparece o lobo na vida de alguém, seja ele na forma de uma possessão demoníaca, ou mesmo numa enfermidade, numa separação, um casamento que está sendo destruído, um jovem, uma jovem que está se envolvendo com más companhias, ou em namoros escandalosos. Isso aí é o lobo. É o lobo que está se aproximando das ovelhas, que está querendo arrebatar algumas. Ele deveria ir lá socorrer. Ele deveria, em primeiro lugar, saber, pois diz que se declara servo de Deus, Deus deveria mostrar para ele onde estão os problemas. E ir lá, aconselhar, orar junto. Se for o caso de uma possessão demoníaca, expulsar no nome do Senhor Jesus. Mas eles não fazem isso não, meus amados. Eles fogem. Quando vê o lobo, fogem. Por que eles fogem? Porque o Senhor Jesus já falou, deixou isso muito bem claro. Satanás não expulsa Satanás. Então eles não vão, porque eles sabem que eles não têm autoridade sobre os poderes das trevas. Eles não são ministros constituídos por Deus. Então preferem entregar as ovelhas na mão dos demônios. E os demônios arrebatam estas ovelhas. E depois eles ficam dando desculpas. Não, irmão. Pode estar certo, irmão. Lá tem pecado, viu, irmão? E pecado do grosso. Porque senão o inimigo não pegava eles, não. É porque pecaram, irmão. Esqueça esse povo aí. Isso é pecado, é alma perdida.
Isso é tudo do diabo e o diabo está levando eles. Não mexa com essa gente não, deixa isso para lá. É isso que eles falam, entendeu? Transferem a culpa para a ovelha, para desculpar a sua covardia, a sua falta de fé, a sua desobediência e a carnalidade em que vivem. Assim, de fato, este homem é aquele que vai aparecer somente 2 vezes na sua vida. Uma no seu batismo, a outra é se você eventualmente escorregar, entrar numa contradição, se vê diante de alguma grande dificuldade, ele vai aparecer outra vez. Mas ele não vai aparecer para socorrer você. Esta segunda vez que ele aparece na sua vida é para tirar você no poço do inferno. É no quartinho, onde lá ele vai ser o seu acusador, o seu juiz e o seu carrasco. E você não vai ter condição de dizer uma só palavra na defesa da sua pessoa ou no esclarecimento da contradição. De fato, ele nunca vai estar interessado em estabelecer a verdade, mas estará sempre procurando fazer valer o seu poder para destruir a sua alma. São os homens ministros da congregação. Existem as exceções? Sim, evidentemente existem. Existem ministros que têm humanidade, têm equilíbrio. Bom, mas isto já são pessoas que não trazem danos para a obra, não trazem prejuízos para a igreja. Eu estou falando dos anciãos soberbos, orgulhosos, ignorantes, estúpidos, que envaideceram-se com a função e com o cargo, acham-se como se fosse um Deus na terra e dominam sobre as ovelhas. É sobre esses, porque estes trazem danos, matam as almas, matam almas inocentes, sem uma possibilidade sequer de defesa. É contra estes que a minha voz se levanta. E se você acha que eu estou falando demais, não está conseguindo compreender as minhas afirmações, abra o livro de Ezequiel, no capítulo 34 de Ezequiel. Diz assim, assim diz o Senhor Yahvé: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores às suas ovelhas. Falando com os anciãos, com os cooperadores, que têm a obrigação de cuidar do rebanho de Deus. Não apacentarão os pastores as suas ovelhas. É o que eles fazem. Vivem correndo atrás dos seus próprios negócios e não têm tempo para cuidar das ovelhas. A palavra de Deus diz: eis que eu sou contra tais pastores. Viu, ancião? O Senhor Deus está contra você e Ele vai te destruir. Está entendendo? Diz mais, o verso 3: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Sabe o que está dizendo a palavra aqui?
que você gosta dos tapinhas nas costas, de ser honrado pelos homens, viu? Gosta de ser chamado de servo de Deus, ministro, anjo de Deus, santo de Deus. Você adora isso, adora os primeiros lugares, ser recebido com honraria. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Deus é contra você. Se levantou contra você um poderoso inimigo. É o próprio Deus Criador do céu e da terra. E o final da sua carreira é o inferno. Porque você não tem cuidado das ovelhas. Quando você vir o lobo, você entrega as ovelhas na mão do lobo. Você entrega as ovelhas na mão de Satanás, entrega na mão dos demônios. O Senhor está contra você. Viu? Não se iluda.